Bom, Thelma, vamos lá. Agora, eu vou trazer de uma maneira mais rápida, mas aqui, por incrível que pareça, nós vamos estar falando do que os especialistas estão falando no mercado sobre metaverso, sobre as tecnologias e etc., apenas para que a gente possa ver de que tudo aquilo que nós falamos no curso, de certa maneira, está sendo representado aqui. É interessante, eu vou me deter um pouco neste slide aqui, porque eu me baseei aqui num relatório da Wunderman Thompson Intelligence de 2022, que pesquisou pouco mais de 3.000 pessoas entre 16 e 65 anos, nos Estados Unidos, no Reino Unido e na China. E ela buscou saber, né, que o que acontecia, como é que as pessoas, né, entre 2021 e 2022, essas pessoas sabiam sobre metaverso. Então, ela diz assim, que a consciência sobre metaverso mais que dobrou em menos de um ano. Ou seja, 32% das pessoas tinham ouvido falar do termo metaverso em julho de 2021. E em março de 2022, né, quase 3/4, ou seja, 74% dos entrevistados já tinham ouvido falar do mesmo termo. No entanto, aí vem o que nos assusta. Veja, quando eu olho aqui uma amostragem da população, não é tão grande, mas mesmo em países distintos, são países bastante tecnológicos. Nós estamos falando dos Estados Unidos, do Reino Unido e da China, são países bastante tecnológicos. E eu digo assim, que esta afirmação de que apenas 15% afirmam saber o que é metaverso e dizem poder explicar o que é metaverso a outra pessoa, foi o que me assustou um pouco. É gozado. Todo mundo, ou seja, 74% já ouviu falar o que é metaverso. Eu diria que aqui no Brasil, isso não é muito diferente disso, não, tá? Nós estamos, essa medida aqui, ela chega, né, para nós agora, e eu diria que é mais ou menos esse gap que a gente tem. Aqui no Brasil, 75% da população brasileira economicamente ativa já ouviu falar de metaverso. Mas eu também acredito que esse outro número esteja absolutamente correto. Apenas 15% se sente seguro de explicar para alguém o que é metaverso. Não sei se você concorda comigo, Thelma. Concordo, e na prática também vivencio isso. De acordo com o grupo que eu estou conversando, a gente traz uma visão sobre o metaverso. Porque quem é da área, você pode falar das oportunidades mais avançadas. Para quem conhece um pouco de tecnologia, o que eu busco passar para a pessoa é quebrar os mitos que associa, por exemplo, o metaverso com um dispositivo de óculos de realidade virtual aumentada. Então, eu busco fazer essa quebra. E eu concordo, eu acho que ainda tem muito caminho, né, para a gente tornar popular. A gente tem que ter paciência, persistência e se sentir responsável em mudar esse cenário, levando mais clareza para a população, a gente que agora estamos nos formando como metaverse expert. E, novamente, né, eu sempre trago minha bagagem do IoT, eu vivi isso nos últimos 5 anos, né? Então, falava IoT, quase ninguém sabia, e hoje é uma nomenclatura que quase todo mundo já ouviu falar. Então, fica mais fácil. Eu acho que especificamente aqui no Brasil, embora eu não esteja assistindo, mas tem uma novela em rede aberta, eu acho que isso também ajuda a popularizar. E a mídia, né? A mídia tem Sim. impulsionado, todo dia tem matérias sobre o assunto. Olha que interessante. Eu concordo que 3/4 da nossa população já ouviu falar em metaverso. Mas eu tenho acompanhado até amigos, gente muito boa de tecnologia, discutindo, conversando.
o pessoal não vai no âmago da questão. O que é metaverso? O pessoal está muito mais preocupado com a filosofia do que é metaverso. Olha como é interessante isso. O pessoal não está preocupado com a tecnologia, e sim com a filosofia. Então, ao invés de se preocupar que metaverso é um novo tipo de website na internet, o pessoal está preocupado: o que eu posso fazer no metaverso? Como é que eu entro no metaverso? Como é que eu saio? Como é que eu, como é que eu penso? Como é que eu vou agir lá? Será que vão falar de mim? Veja, o metaverso nada mais é do que a representação do nosso mundo real. Todos os dilemas humanos do mundo físico, né? Ele acontece no mundo real do metaverso, ele acontece no mundo virtual do metaverso. Todos os dilemas humanos. Agora, nós estamos falando aqui de metaverso, primeiro, para desmistificar como tecnologia. Se eu pensar que é um novo tipo de website mais avançado, eu quebro o paradigma de grande dificuldade. Ah, é um website? Pô, então, só que é um website diferente. Eu entro lá, eu entro como avatar, eu consigo ser. Aí tem todas as preocupações. Eu pergunto para você, Thelma, você não tem preocupação de entrar num e-commerce qualquer e ter os seus dados furtados num website de e-commerce? Tem ou não? Claro, Claro. sim. A mesma coisa a gente tem que ter com os nossos dados num website de metaverso. Não mudou nada, nada, nada. Vai mudar à medida em que a imersividade for maior, à medida que nós disponibilizarmos mais dados, mas isso aí, do ponto de vista tecnológico, só é pensável, só é imaginável à medida que a pessoa pensa na tecnologia e na sua evolução. Aonde vai isso? À medida em que os devices de interatividade humana crescerem, tiverem maior disponibilidade. Mas hoje, tem tanta preocupação. Existe problema da privacidade? Existe, mas ela não é diferente de um website qualquer. Existe problema de segurança? Sim, existe, mas ele não é diferente de qualquer outro website hoje. Entendeu? Então, nós vamos criar desmistificar esse tipo de coisa. E, nesse caso, é o que, de certa E eu acho maneira, que só acrescentar, professor, que a gente tem que ter muita cautela, preocupação com os nossos dados, os nossos dados, como você disse hoje, mas a gente também tem que entender que liberar os nossos dados em algumas situações vão trazer benefícios para a gente mesmo. não tenha dúvida, é isso mesmo. Veja, o grande problema não é liberar os dados. O grande problema é ter controle sobre eles. Veja, a questão da privacidade não é que eu não posso liberar meus dados. Não, eu posso liberar meus dados, mas eu quero ter controle sobre eles. Eu quero falar: não, agora eu não quero mais que você use meus dados. Eles são meus, não usa mais. Quando eu não É. tenho, eu perco o controle, é o problema. Diga, Thelma. Não, e a questão que você comentou, né, das pessoas trazerem o assunto metaverso com essas questões filosóficas, a gente, eu vejo que muitas pessoas se assustam. Ai, tecnologia, imagina, tudo isso é loucura, a gente não vai chegar nesse nível, nós não precisamos disso. Porém, essa mesma pessoa que é contra a tecnologia fala: não, o mundo tem que ser mais sustentável. E não entendeu que essa tecnologia vai tornar o mundo mais sustentável. Então, a gente, usando menos carro, podendo fazer mais coisa na web, eu estou deixando de emitir gás carbônico que afeta o planeta no uso do meu carro. Gases, né? Então, a gente tem que talvez tenha essa questão. Não adianta, as pessoas que não são ligadas à tecnologia, a gente não vai falar sobre a tecnologia em si com ela, mas trazer essa questão dos benefícios. Ela entender como funciona, o que a gente ganha de tempo, o que a gente ganha de novas experiências. Né? Que você fala assim: jamais vou querer viajar no metaverso.
Mas tá, você tem condições de fazer uma viagem internacional. Quem nunca fez vai querer. Eu, por exemplo, nem sei se um dia eu vou ter condições de fazer uma viagem espacial para conhecer outro planeta além do planeta Terra. E se for acessível para mim no metaverso, eu vou. Por quê? Porque eu já visitei um país que eu já conheço, um outro país que eu já conheço, dentro do metaverso, e mesmo sem ter o sensor de cheiro, juro, professor, eu senti o cheiro do local que eu já estive. Então, para mim, eu já me conquistou a confiança dessa imersividade, dessa sensação de realidade nessa experiência. Então, eu estou disposta a comprar mais, digamos assim, ofertas que me dê experiências similares. Ganhei confiança. Perfeito, Thelma. O grande problema é que a gente vê, pelo menos eu vejo, né, que as pessoas ficam meio preocupadas com a definição de metaverso. É um espaço virtual, imersivo, massivo. Quando eu começo a ouvir essas definições muito bonitas, etc., eu fico pensando assim, e um website convencional? Será que um website convencional, né? Quando eu entro no website da Tudo sobre a IoT, deixa eu fazer uma pergunta para você, vamos aqui conversar sobre isso, né? É, é um espaço virtual? O teu website é um espaço virtual, não é? É uma página virtual. Página, não deixa de ser espaço. Eu entro num link, entro no teu website, estou lá, estou navegando. Quantas pessoas podem estar navegando ao mesmo tempo no mesmo website, Thelma? Hoje, depende de quanto você paga para o seu host, que permite esses acessos simultâneos. Hoje a gente faz até 10.000 pessoas. Pois é. Então, veja, é massivo. 10.000 pessoas ao mesmo tempo é massivo? É massivo. Igual metaverso. É imersivo? É, porque eu posso estar navegando numa página, lendo um artigo, outra pessoa pode estar navegando em outra página, lendo outro artigo do mesmo website. Então, eu estou fazendo aqui, tentando fazer com você uma analogia, né, dos conceitos. A única diferença é que eu não entro no website como um avatar, eu não entro com a minha imagem em 3 dimensões, eu não me sinto imersivo naquele espaço, mas eu estou imersivo. Então, se as pessoas fizerem uma analogia, é, é, não tem muito que ficar criando, né, dando tratos à bola. Você tem sim. A hora que o avatar tiver comportamento, a hora que eu estiver utilizando um relacionamento social mais avançado, aí eu vou precisar de outros cuidados. Sim, só que isso vai demorar um tempo ainda para acontecer. Você já teve essa experiência conosco, né, Thelma? Você entrou na nossa sala com os alunos que tiveram lá, as pessoas andaram para um lado, andaram para o outro, trocaram de roupa, viraram homem, viraram mulher, fizeram, não é verdade? Fizeram, teve lá um relacionamento, conversamos, um falou com o outro e testamos o som espacial, testamos o som global, vimos, mostramos o filminho passando numa tela, mostramos os painéis, e etc. Ou seja, há uma interatividade diferente, há uma outra forma, mas não muda certos conceitos ainda da vida humana. Então, nós vamos tomar cuidado com a filosofia, tá? Deixar a filosofia de lado, ir para o lado prático e tentar fazer. E é nesse ponto que eu queria aqui continuar, para que a gente possa entender como é que o mercado está olhando. Opa, professor, vamos deixar a continuação desse tema para a próxima aula, que tem muita coisa interessante para a gente compartilhar o que os especialistas de mercado estão falando com os alunos. Perfeito, vamos lá, vamos sim, vamos
estender esse tema aqui, porque eu acho que é muito importante, tem muita, não vou dizer novidade, mas tem uma revisão, né? De fato, nós estamos fazendo aqui uma revisão geral, e vocês todos vão ver que o que eles trazem é tudo muita coisa que nós já vimos, mas é importante que eles estão consolidando essas visões, vários especialistas diferentes falando a mesma coisa, o que significa que nossa direção está correta. Então, a E gente esse tema vê. é muita importância, porque esses dados vão ser usados por vocês, alunos, para quando for buscar um investimento dentro da organização que você atua, ou se você é o empreendedor, vai buscar fora investimento, e toda essa base de argumentação de construção do seu projeto, também você vai considerar insights poderosos dessas tendências e desses especialistas de renome ou marcas já consolidadas em pesquisas e que a gente está trazendo aqui o resumo para vocês. Então, teremos mais uma aula, que seria a aula 3 do módulo 12, e a quarta aula, que é as instruções para a prova. Então, segura aí a ansiedade que a gente chega lá. Muito obrigada pela sua participação, e eu gostaria de ver o seu comentário aqui embaixo do vídeo, para a gente saber o que você achou da aula. Até a próxima, professor. Até mais.